O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos foi autuado pelo PROCON em R$370 mil. O órgão, por meio do PROCON de São Paulo, identificou problemas que se arrastam há anos na autarquia. Um deles é a cobrança pela emissão do boleto. Ainda, o contribuinte que não pagou a taxa teve seus dados incluídos nos órgãos de cobrança e na dívida ativa. Outro valor indevido é a cobrança de aferição e manutenção de hidrômetros. A falha no abastecimento também foi alvo do órgão de defesa, que aponta ainda exposição do consumidor a constrangimento. A imposição de uma sanção administrativa, ela visa com que a empresa, seja qual for, ela se adeque à situação. Tá? Porque isso vai gerando consequências para frente, porque se caso persista, pode ser novamente autuada, sem prejuízo, inclusive, de expedição de ofício do Ministério Público, do consumidor e demais órgãos que podem, inclusive, auxiliar o PROCON no caso, o que pode somente agravar a situação da empresa. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto informou que até o momento não foi oficialmente notificado sobre a decisão e que só irá se pronunciar após notificação. Direto de São Carlos, Estela de Oliveira traz mais informações. Estela. Para falar mais sobre esse assunto, eu estou com a presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB. Lília, qual a irregularidade na cobrança de emissão de boletos? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, há uma legislação de 2011 que proíbe a cobrança desses boletos bancários por parte das instituições e isso se aplica, no caso, à autarquia também. Sobre a cobrança da taxa de aferição e manutenção do hidrômetro, por que são consideradas irregulares? Na verdade, considera-se como sendo sobretaxas, porque sempre que o consumidor solicita uma taxa de uma aferição de hidrômetro ou uma troca de hidrômetro, ele também acaba pagando por esse serviço e isso estava vindo cobrado nas contas. Então não é possível se ter essa duplicidade de pagamentos, considerando assim essas taxas irregulares. Como que a população pode recorrer dessas cobranças? Na verdade, a população deve verificar se está sendo cobrada, em sua conta, fazer uma conferência minuciosa e, no caso, procurar os órgãos de defesa do consumidor da cidade ou ainda a esfera judicial, seja mediante os juizados especiais ou os advogados especializados. E quem teve o nome incluído na dívida ativa, como pode recorrer? Nesse caso, o consumidor precisa ver se o nome dele foi inserido na dívida ativa em razão dessas cobranças que foram julgadas irregulares por parte do órgão. Se foram, ele deve entrar com uma medida judicial para que essa cobrança seja cessada imediatamente. Bom, o PROCON considerou a exposição do consumidor quando sua água é cortada e os avisos são expostos pela calçada, enfim, sem descrição. É um caso de constrangimento. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor prevê a cobrança para consumidores, ela não pode ser vexatória. Ela não pode colocar o consumidor em uma situação de vexame em torno da sociedade. Isso que aconteceu, que realmente algumas cobranças foram jogadas na calçada, à vista de outras pessoas, realmente foi considerado uma cobrança irregular por parte da autarquia. Lília, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações ao vivo aqui de São Carlos. Por você. Estela.